Komura é um garoto tímido, mas se apaixona pela garota mais linda e popular da escola, e ainda a leva pra casa. Eu sou Zeon Anime, e bora! Komura é um desesperado que está muito afim de uma garota tímida que não consegue ver além de suas pálpebras. No entanto, quando ele descobre que ela é esquisita, seu amor se torna mais cego do que ela. Tudo começa quando a classe é reorganizada e Komura se senta ao lado de Mi, a desastrada da turma com a tosse nos olhos, uma terraplanista. Um dia, ela esquece os óculos e Komura percebe como ela fica fofa quando está lutando para enxergar. Quando ele se senta, Me diz para ele ignorar o quanto ela está apertando os olhos porque não consegue ver. Komura fica surpreso, já que ela nunca havia falado com ele antes. Ele então se pergunta como um morcego cego consegue chegar na escola sem perceber que os óculos não estão. Surpreendentemente, Mi diz que isso acontece frequentemente, então Komura decide ajudá-la o máximo que puder. Na primeira aula, Mi pede a ajuda de Komura para encontrar seu livro de história. Mas quando Komura tenta se aproximar para ajudá-la, ele se lembra de que não ganhou o direito de respirar perto de uma mulher e simplesmente oferece seu livro didático a ela. Mi agradece e se aproxima para compartilhar, mas Komura se desespera e diz para ela usar sozinha. Mi pergunta por quê, mas como Komura não consegue explicar como suas calças misteriosamente ficaram molhadas, eles acabam compartilhando. Komura se esforça para se controlar quando Mi de repente abaixa a cabeça no livro. Isso lembra Komura de como uma sessão de observação começa. Então ele entrega o livro para Mi antes de perder a cabeça. Mi praticamente entra no livro, então Komura planeja construir um altar em volta dele depois. Estar tão perto de Mi era assustador para ele, mas ele estava feliz por eles terem ficado mais próximos também, figurativamente. Ele imaginou que ela não se lembraria de quem ele era no dia seguinte, quando Mi de repente se aproximou dele. Ela perguntou quem ele era, então Komura disse seu nome e ela voltou a enterrar a cabeça no livro dele. Após a aula, Komura luta para se recuperar de estar tão perto dos lábios dela. Ele se lembra de como os olhos dela eram bonitos, mas decide sair disso antes que seu nariz sangre. De repente, ele vê que Mi está sentada ao lado dos armários e se pergunta o que há de errado. Mi pergunta quem está falando com ela, então Komura lembra de que ele é o cara que estava suando ao lado dela o dia todo. Quando ela o reconhece, diz que seus sapatos estão muito grandes, mas quando Komura vê seu armário aberto, diz a ela que na verdade são dele. Alguns minutos antes, as amigas de Mi haviam se oferecido para ajudá-la a encontrar seus sapatos e voltar para casa, mas Mi tinha certeza de que poderia encontrá-los sozinha. No entanto, quando ela abriu o armário, não reconheceu os sapatos dentro. Acabou procurando em todos os armários até encontrar um que parecia ser o dela. Komura não podia acreditar que ela estava em seus sapatos e desejava ser ele quem ela estava pisando. Mi pediu desculpas pela confusão e começou a tirar os sapatos dele. Então Komura decidiu ajudá-la a procurar os dela. Quando ele abriu o armário dela, havia um sapo gordo em cima dos sapatos dela. Mas Mi achou que os sapatos só tinham uma cor verde e não eram os dela. Komura a pediu para olhar para o lado por um segundo e se livrou do sapo. Mas quando apresentou os sapatos a ela, ela percebeu que havia um sapo neles. Apesar do nojo, Mi calça os sapatos e Komura faz o mesmo. Pouco antes de saírem, Komura para Mi e diz a Mi que seu cadarço está desamarrado. Alguns momentos depois, Komura ajuda a amarrar o cadarço enquanto Mi agradece por toda a sua ajuda, prometendo retribuir algum dia. No entanto, Komura percebeu que deveria retribuir a ela por uma visão exclusiva de sua saia. Mi está grata por Komura ter ajudado o dia todo, então Komura começa a reviver as memórias, desejando poder imprimi-las e adicionar ao santuário. De repente, Mi se aproxima novamente e quando Komura começa a ficar nervoso, Mi explica que não quer esquecer seu rosto para poder retribuir algum dia. Infelizmente, ela poderia muito bem ter estado olhando para uma bola de futebol, então ela diz a ele para se mostrar direito em outra ocasião. Acontece que Mi morava muito perto da escola, o que explica como ela conseguiu chegar à escola viva sem seus óculos. Naquela noite, Komura se sentiu mal, mas desejou que Mi esquecesse seus óculos novamente. Para sua surpresa, na manhã seguinte, a idiota esqueceu os óculos de novo. Komura ficou com medo de ter dado azar para ela, até ele ouvi-la dizer que na verdade pisou neles, e descobriu que a cabeça dela vazia não era culpa dele. Mais tarde, eles tinham aula de ginástica, e Komura se pergunta por que Mi iria participar se ela não conseguia nem ver a bola. Mi acrescenta que ela nem sabe em que time está, então Komura acha que pode ter amaldiçoado ela na noite passada. Para compensar, Komura se coloca na frente dela para impedir que qualquer bola quebre seus dentes. Mi se aconchega nele para se proteger, mas isso impede seu corpo de se mover e ele é atingido primeiro. Na aula seguinte, Komura se sente cansado da aula de ginástica, mas quando vê o quão concentrada Mi está em seu livro, decide ser mais como ela. De repente, o professor chama Mi para se levantar. Então Komura tenta alertá-la quando percebe que ela está realmente dormindo. Mi fala dormindo sobre proteger Komura, então ele percebe que ela deve ter se esforçado demais na aula de ginástica. O professor continua a chamar por Mi, então Komura tenta acordá-la rapidamente, mas sua mão nunca foi tão inexperiente antes. Ele fica com medo e, em vez disso, diz ao professor que Mi estava apenas olhando atentamente para o livro porque não conseguia ver. A professora acredita e recua, dando a Komura tempo extra para criar coragem e tocá-la. De repente, Mi se levanta sozinha e começa a procurar os óculos. Ela olha para Komura, achando que ele é o pai dela, e pergunta onde foram parar os óculos. Komura acha que ela deve estar falando dormindo, mas meio que gosta de ser chamado de papai. No entanto, Mi começa a adormecer novamente e acaba descansando no ombro dele.
Komura não acredita que finalmente tocou uma garota e agradece aos deuses por abençoá-lo, mas a professora arruinou o momento ao dar um tapa nela. No dia seguinte, Mi aparece com aquela cara feia de novo, e Komura percebe que ela fez isso de novo. Ela se aproxima do rosto dele, mas ele está agradecido que ela não pode vê-lo corando como um idiota. Isso acontece antes de ela revelar que está usando lentes de contato e finalmente conseguir vê-lo bem. Na manhã seguinte, Komura e Mi estão encarregados do almoço, e mais uma vez, a bela distraída esqueceu seus óculos. Por algum motivo, colocaram a garota míope para servir o almoço, então todos estavam recebendo porções grandes o suficiente para contar como jantar 2. Komura se ofereceu para assumir a tarefa dela, mas Mi se recusou a largar sua função, então Komura cedeu porque achou ela fofa. Ele então disse a ela para pelo menos tentar servir uma quantidade menor. Infelizmente, ela acabou servindo uma porção de rato. Komura pergunta se ela tem certeza de que está bem. Então Mi diz que está ficando com bastante fome e quer comer um pouco de ensopado. Quando Mi pergunta se ele também gosta de ensopado, ele diz que está tudo bem, mas prefere curry. Nesse momento, um reviravolta completa aparece pedindo mais carne, fazendo Komura querer dar um tapa para tirar uns quilos extras dele por colocar Mi em uma situação difícil. Mi convence o garoto a aceitar mais batatas, e ele concorda alegremente. No entanto, como ela é praticamente cega, acaba servindo mais carne. Depois eles finalmente terminam o turno e estão animados para se empanturrar. Komura fica pensando se Miu estava tentando guardar um pouco de carne para si mesma, mas quando Mi vem para entregar sua comida, ela revela que tentou guardar um pouco de carne extra para ele como retribuição pelo outro dia. Komura se lembra da promessa dela de retribuir algum dia e mal pode acreditar que ela realmente fez isso por ele. Mi então pergunta novamente se ele gosta de ensopado, e de repente, Komura vira fã de ensopado. Ela pede para ele manter o escândalo em segredo, mas os outros alunos literalmente viram tudo acontecer. Depois, todos se sentam para comer e acaba sendo tudo batatas. Uma semana depois, os alunos voltam para a escola e Mi volta a esquecer seus óculos. Ela então tira suas lentes de contato, mas lamenta o quanto detesta a sensação, especialmente a parte em que as remove. Mi insiste que ela tem que se acostumar com eles e se esforça para se obrigar, mas quando Komura vê seu desconforto, ele diz para ela não se forçar e promete protegê-la. A classe inteira se pergunta sobre a grande declaração, mas Mi se emociona e agradece, fazendo a alma dele sair do corpo. Na manhã seguinte, Mi finalmente aparece com seus óculos, mas por algum motivo ela ainda está emburrada. Komura se perguntou se ela tinha percebido seu desespero e perguntou por que ela ainda estava franzindo a testa com os óculos. Mi explicou que estava abafado lá fora e os óculos ficaram embaçados. Komura então olha para o idiota que nunca ouviu falar em limpar as lentes, enquanto Mi insiste que melhorará lá dentro. Nesse momento, outro guerreiro de 4 olhos entra com os óculos embaçados e Komura se pergunta se os óculos repelem células cerebrais. Mi de repente anuncia que há um estranho na classe deles, mas Komura garante a ela que é outro estudante de óculos. Mi se questiona se as pessoas também têm dificuldade em reconhecê-la, mas diz que só se importa se Komura a reconhece. Mais uma vez, a alma de Komura faz um voo de primeira classe para fora do corpo. Mais tarde, Mi pede o contato dele, e Komura quase se oferece para tatuá-lo na cabeça para ela. Depois de trocarem contato, Mi explica que como esquece seus óculos com frequência, pode precisar da ajuda dele algum dia. Komura pergunta por que ela não pede a ajuda de um membro da família, mas Mi diz que é muito constrangedor contar para eles. Mas ela não se importa que Komura a veja embaraçada. Desta vez, a alma de Komura faz uma viagem totalmente paga ao Nirvana. Então, enquanto Mi tagarela sobre como está acostumada com Komura, Komura está apenas lutando para sobreviver. Algum dia depois, Mi manda mensagem para Komura encontrá-la na estação. Komura caiu da cama quando descobriu e se perguntou se milagres de Natal acontecem em janeiro. Mais tarde, ele chega à estação e encontra Mi em seu estado habitual, sem seus óculos. Ela explica que adormeceu no trem, e ao descer em pânico percebeu que eles tinham sumido. Mi diz que precisa ir a algum lugar com urgência e pede sua ajuda para chegar lá. De repente, Komura percebe que isso meio que conta como um encontro e começa a fazer ruídos de felicidade. Ele concorda em ajudar, então Mi pega a mão dele e pede para ele guiá-la. Komura não podia acreditar que amaria mais sua mão direita do que amou à meia-noite. Ele tenta fazer de conta que está tranquilo e consegue encontrar a loja que ela está procurando. Acontece que ela veio até aqui para comer bolo. Quando ela estava tendo dificuldade para encontrar o bolo, Komura se ofereceu para alimentá-la. Ele achou que poderia ter exagerado, mas ela de repente abriu a boca o suficiente para mais do que um garfo. Komura se perguntou se precisava da bênção do pai dela para colocar algo na boca dela, mas tinha que agir rápido antes que alguém o ultrapassasse. Ele se contentou em imaginar o pai dela e implorar por misericórdia. Depois, eles param na loja de óculos e Mi explica que encomendou algumas lentes novas. Quando Mi as experimenta, fica feliz em ver melhor, enquanto Komura planeja como coletar o DNA da sua mão direita e preservá-lo. Quando ele sai do devaneio, agradece a Mi pelo dia divertido e tenta ir embora, mas Mi segura sua mão e diz que quer passar mais tempo com ele agora que pode vê-lo. Eles caminharam mais um pouco e se divertiram, e quando terminaram, Mi agradeceu e prometeu vê-lo na escola. Komura achou que podia estar sonhando, mas quando se beliscou, soube que era real. Enquanto isso, Mi estava surpresa com a gentileza de Komura por deixá-la arrastá-lo por aí.
Quando ela pensa no dia divertido que teve, percebe que estava olhando para Komura o tempo todo. Dias depois, Mika está na aula com seus óculos e uma máscara facial. Ela explica que pegou um resfriado, por isso a máscara, mas Komura se preocupa com seus óculos embaçando. Nesse momento, seu parceiro na cegueira entra com a mesma condição e é chamado de estranho pelos outros colegas de classe. Quando Komura volta ao seu lugar, ele encontra Mi sem seus óculos, insistindo que os esqueceu. No caminho para a escola no dia seguinte, Komura encontrou Mi fazendo barulhos fofos de gato e mal conseguiu se conter de filmar o que considerou material excitante. No entanto, quando ele se perguntou o que ela estava olhando, descobriu que era uma sacola plástica. Komura não queria que sua rainha cega morresse de vergonha, então ele se aproximou por trás dela e fingiu dar voz à sacola plástica. Mi estendeu a mão para acariciar o saco plástico e quando Komura achou que o jogo estava terminado, ela acabou acariciando-o e perguntou onde o gato tinha ido. Mais tarde na escola, Komura ficou congelado no lugar ao notar que o garoto mais popular da escola, Azuma, estava ajudando Mi a encontrar algo porque ela esqueceu os óculos de novo. Enquanto eles procuram, Azuma coloca a mão na de Mi e Komura quase tem um derrame. Quando finalmente encontram, Komura zomba deles, mas depois se sente mal por querer ter Mi só para si. Nesse momento, Mi agradece a Komura por sempre ajudá-la. Então Azuma ri e revela que ele não é Komura. Mi explica que Komura é geralmente o bobo que a ajuda. Então ela percebe o quão casual foi com ele, e fica envergonhada até notar que Komura está bem ali. No dia seguinte, as amigas de Mi não conseguem acreditar que a idiota esqueceu os óculos de novo. As garotas avisam que ela pode acabar com linhas de expressão permanentes de tanto franzir o rosto. Isso deixa Mia preocupada, e ela pratica levantar as sobrancelhas para eliminar as rugas. Komura chega à aula e cumprimenta Mia, mas quando ela se vira, ele fica encantado com a beleza dos olhos dela. Infelizmente, a magia desaparece, e ela volta a semicerrar os olhos, pois mal consegue ver alguma coisa. O resto do dia passa, e Komura parece estar em transe. Ele mantém a memória fresca na cabeça até ir para a cama e puxar os lençóis para se ocupar. No dia seguinte, Mia pede a Komura para ajudá-la a praticar um jogo chamado Shitori. Komura fica nervoso, mas concorda porque ele é um capacho. Eles começam a primeira rodada, mas Mia lamenta que ele está sendo muito fácil com ela e diz que não vai melhorar a menos que ele a provoque. Komura concorda em ser mais rigoroso e começa a desafiá-la na segunda rodada. Mia tem dificuldade em acompanhar e acaba mencionando o nome de Komura, o que o pega de surpresa. O jogo acaba e o resto da turma para de assistir ao drama se desenrolar. Depois da escola, Mia e Komura acabam encarregados da limpeza, mas Komura está apenas feliz por passar mais tempo com ela. De repente, ele percebe uma barata rastejando bem ao lado dela e quase se borra. Ele se pergunta como contar para ela sem causar pânico, já que ela não consegue ver onde está. Ele então a chama e pede para ela se aproximar. Ela chega tão perto que pode beijá-lo quando um dos outros alunos percebe a barata e assusta Mia bem nos braços de Komura. Em outro dia chuvoso, Komura chega à aula e encontra Mia semicerrando os olhos, mesmo com os óculos sobre a cabeça. Quando ela diz a ele que os esqueceu, ele lhe diz que estão na cabeça dela e ela acidentalmente os derruba. Komura se apressa para pegá-los e devolvê-los, mas Mia fecha os olhos para que ele possa fazer as honras. Komura se pergunta se ela está esperando um beijo até seu cérebro perceber e lembrar dos óculos que ele está segurando. Ele se aproxima dela delicadamente, mas acaba deslizando os óculos nos lábios dela e quase morre de vergonha. Mia agradece a ele mesmo assim, enquanto Komura luta para respirar. Mais tarde, duas meninas falam sobre entregar uma carta, mas quando correm para a aula, uma delas a deixa cair por acidente. Mia está por perto, então ela a pega, se perguntando o que é. Komura a encontra olhando para a carta e pergunta o que ela está fazendo. Mia explica que a pegou e pergunta a Komura para quem é. Komura dá uma olhada e vê que é para Azuma, a versão alternativa de Sasuke se Itachi não tivesse se rebelado. Quando Komura nota o adesivo de coração, ele deduz que é uma carta de amor, mas Mia apenas pergunta de quem é. Assim que ele lhe diz, ela pega a carta e vai entregá-la. Na aula, ela encontra Azuma e entrega a carta enquanto todos os outros olham. Komura assiste com horror enquanto Azuma pensa que é dela, então ele se prepara para encolher-se em uma bola e morrer. Algumas meninas se aproximam de Mia e perguntam se ela também gosta de Azuma. Mia entende mal a pergunta e diz que sim, cravando ainda mais facas no coração de Komura enquanto ele ouve este desastre. Azuma sai da sala de aula para ler a carta, então Komura o segue para ver sua reação. Komura espera usar o poder dos olhares intensos para fazer Azuma saber que não foi de Mia. Mas quando vê Azuma sorrir feliz, ele se pergunta o que isso significa. Se o nome do remetente não estivesse nele, ele ainda poderia estar confuso, mas conclui que é feio demais para saber o que um Chad está pensando. De volta à aula, as meninas continuam a mandar seus melhores votos para Mia e Azuma, mas Komura deseja que as meninas queimem no inferno. Mais tarde, ele começa a se perguntar se isso realmente não é um mal entendido, já que Azuma tem todas as qualidades de um sorvete que faz você querer lambê-lo. Enquanto isso, Azuma está observando Komura afundar na loucura e tem uma ideia. Eventualmente, Mia percebe como Komura parece desanimado e pergunta se ele está chorando, mas Komura diz que está bem. Ele então pergunta o que ela acha de Azuma, fazendo-a se perguntar o que está acontecendo com todos hoje. Ela diz que gosta de Azuma, mas Komura se questiona que tipo de gostar ela quer dizer. De repente, Mia diz que entenderia se as pessoas estivessem perguntando se ela gosta de Komura. Quando ele pergunta o porquê disso, ela explica que se apegou a ele e realmente gosta dele.
Infelizmente, isso não esclarece nada. Nesse momento, Azuma se aproxima com a resposta e a entrega a Mia. Komura parece arrasado, mas fica em uma situação difícil quando Mia pede para ele ler a nota para ela. Até Azuma está ansioso para ele ler a resposta, o que faz Komura se perguntar o que está dentro. Ele se prepara para ambos os resultados, mas quando lê a carta, diz a Mia que Komura gosta dela também. Azuma se afasta divertido e esclarece a confusão com o resto da turma enquanto Komura ainda está atordoado. Mia pergunta o que estava na carta e todos esperam pela resposta dele, mas ele hesita no final. Alguns dias depois, em uma manhã fria, Komura corre para comprar café e fica surpreso ao ver Mia em frente à máquina de venda automática. Ele imagina que a garota deve ter desistido de ter óculos a este ponto e pergunta se ela realmente conseguirá comprar seu chocolate quente sozinha. Mia diz que ficará bem e lamenta como ele soa como sua mãe. No entanto, quando ela experimenta a bebida, quase engasga com quão amarga é, então Komura revela que é café preto. Ela pergunta a Komura se ele quer em vez disso e ele congela. Ela imagina que ele também não gosta do gosto do sofrimento e diz que vai beber ela mesma, mas Komura insiste que ele vai pegar. Ele agarra a lata, mas quando percebe que seria um beijo indireto, ele desiste novamente e diz que não gosta de café preto. Em outra manhã, Komura corre para a escola atrasado, quando percebe que Mia também está correndo para a escola. Ele está feliz por estar correndo com ela, mas quando tenta cumprimentá-la, percebe que ela não sabe quem ele é, já que está cega novamente. Quando chegam à beira da estrada, Komura percebe como o cabelo dela está desgrenhado e que sua saia está até parcialmente levantada. Ele alerta Mia e ela se desculpa por tê-lo exposto. Em seguida, ela lamenta por não querer que Komura a veja com o cabelo todo bagunçado. Enquanto Mia corre, Komura cai de joelhos para ter um momento de desespero. Mais tarde, Komura ajuda Mia a ir para a enfermaria depois que ela caiu e quebrou os óculos novamente. Quando ela se machucou, Azuma foi quem sugeriu que Komura a levasse, fazendo Komura se perguntar se ele estava realmente torcendo por ele. Komura fica nervoso com a proximidade de Mia, e surpreendentemente ela também fica nervosa sobre seu peso. No entanto, Komura sabe que não importa quanto ela pese, o tamanho do seu amor pesa mais. Quando chegam ao escritório, Komura diz a Mi para se apoiar em algo enquanto ele pega uma cadeira para ela. Quando Komura percebe que ela está se apoiando em uma balança, ele rapidamente sugere que ela escolha outro lugar, até perceber o quão pesada ela realmente é. Quando Mi percebe o que está acontecendo, ela fica vermelha e diz a Komura para esquecer o que ele viu. Mais tarde, Komura encontra Mi lutando para alcançar algo no quadro. Ele pergunta o que ela está fazendo, então ela diz que o professor pediu para trocar o documento no quadro, mas ela está sem fôlego. Komura se oferece para fazer isso por ela, mas o pequeno rei se vê humilhado quando sua mão não alcança longe o suficiente. Azuma então passa rapidamente e os ajuda a colocar o documento. Depois, Komura diz que gostaria de ser um pouco mais alto, mas Mi diz que não, porque não conseguiria alcançá-lo quando olhasse para o rosto dele assim. Em seguida, ela diz casualmente que pelo menos pode reconhecê-lo pela voz e garante que ele provavelmente ainda vai crescer. Nesse ponto, Komura espera nunca crescer mais. No dia seguinte, Komura fica surpreso ao encontrar Mi chorando, mas decide não se intrometer. Mi se vira para ele e explica que estava lendo algo com alguns dos estudantes e riu tanto que começou a chorar. Komura está aliviado por ela apenas ter rido, até perceber que perdeu a cena e quer saber como ela parecia quando ria tanto. Ele espera poder perguntar a alguém como ela parecia, mas por agora fica satisfeito com a aparência dela quando está sonolenta. Mais tarde, um dos alunos nota uma nuvem em forma de coração, então todos vão conferir, exceto Mi, que não consegue ver além dos cílios. Quando Komura vê o quão triste ela fica por não conseguir ver, ele decide fazer algo a respeito. Naquela noite, Komura envia uma foto da nuvem e Mi adora. No dia seguinte, Komura caminha pelos corredores procurando os óculos de Mi, já que a distraída aparentemente os esqueceu em algum lugar na escola. Nesse momento, uma menina chamou Komura, dizendo que encontrou os óculos de Mi na pia do banheiro. Ela acha que Komura pode devolvê-los, já que ele senta ao lado dela e enfia os óculos no rosto dele. O mundo de Komura começa a girar instantaneamente enquanto ele luta para ver. Mi aparece naquele momento e mal consegue ver um cara e uma garota em uma posição suspeita. Quando a garota chama o nome de Komura, Mi se assusta e corre para empurrá-lo para fora do caminho. Ela então pede desculpas por causar uma cena enquanto o reset de fábrica de Komura ainda está em andamento. Na manhã seguinte, Mi surpreendentemente aparece de óculos e Komura percebe que ela não precisa de seu apoio quando não está praticamente cega. Ele acredita que isso é o melhor, já que esteve perigosamente perto de ter convulsões toda vez que ela invade seu espaço pessoal. De repente, ele percebe que esqueceu seu livro didático e pergunta a Mi se pode compartilhar o dela. Mi se aproxima ansiosamente, feliz por retribuir o favor, mas quando olha para Komura, percebe o quão perto ele esteve toda vez que compartilharam um livro. Komura rapidamente cobre o rosto antes de sofrer um derrame. Naquele fim de semana, Mi convence Komura a acompanhá-la a uma loja de óculos para escolher novas armações. Como as armações não são de prescrição, ela não consegue ver por si mesma, então geralmente pede ao pai para ajudá-la a escolher, mas ele não está por perto desta vez. Komura percebe o quanto isso é importante, mas infelizmente diz a ela que cada armação que ela coloca é bonitinha pra caramba. Neste ponto, até ele sabe o quão inútil é, então ele se esforça para encontrar algum jeito de ser útil. Ele então diz a Mi que achará ela fofa não importa o que ela vista. Com isso, Mi decide apenas ficar com os seus de sempre.
No entanto, no dia seguinte, ela diz a Komura que acabou dormindo sobre os óculos e os quebrou. No fim de semana seguinte, Komura foi para as ruas procurar ketchup. Lá, ele notou uma barraca vendendo chocolates e desejou que Mi lhe desse alguns no Dia dos Namorados. Mi aparece exatamente nesse momento e ouve seu nome, até descobrir que é apenas Komura. Komura está feliz em vê-la fora do uniforme, mas se pergunta como ela conseguiu chegar até lá novamente sem os óculos. Mi diz que está acostumada com a área, então ficará bem, mas pergunta o que Komura queria que ela lhe desse. Komura percebe a enrascada em que está, pois dizer a verdade seria basicamente uma confissão. Ele planeja mudar de assunto quando percebe que a cidade inteira está decorada com temas de Dia dos Namorados, então supõe que ela definitivamente entenderá o recado. Nesse momento, Mi aponta como tudo está vermelho e se pergunta se estão reformando. Então Komura agradece a Deus por tê-la criado sem cérebro. Ele então diz que precisa ir ao supermercado e muda de assunto. Na loja, Mi diz que precisa comprar maionese, e Komura fica embaraçado com a sensação de que fazer compras juntos é como vida de casado. No entanto, sua alegria é interrompida quando Mi pergunta qual é a atração avermelhada ali perto. Antes que Komura possa inventar uma mentira, Mi se lembra da coisa que ele queria que ela lhe entregasse. Então Komura começa a implorar a Deus por uma maneira de sair do buraco que cavou. Ele ouve alguém oferecendo amostras grátis e pergunta a Mi se ela quer, mas quando vê que são chocolates de Dia dos Namorados, ele percebe que é obra do diabo. Komura impede a mulher antes que ela lembre Mi do Dia dos Namorados, então ele a puxa pela mão. Ele pede desculpas por ser tão direto, mas Mi simplesmente diz que suas mãos são realmente quentes, ao contrário das dela. Ela aponta que mãos frias são boas para fazer chocolates, então Komura pergunta se ela planeja fazer alguns em breve. Mi menciona que o Dia dos Namorados está chegando e finalmente percebe por que está tudo tão vermelho. Komura tenta desesperadamente mudar de assunto, mas Mi pergunta se ele queria que ela lhe desse chocolates. Ele preferia fazer um pacto com o diabo do que ser rejeitado por ela, mas felizmente Mi era muito ingênua para perceber que ele tinha sentimentos por ela. Ela disse que daria chocolates a todos os amigos, incluindo ele. Komura ficou aliviado e se contentou com chocolate de amigo. O Dia dos Namorados finalmente chega e Komura espera pacientemente seu chocolate de pena enquanto Mi entrega o resto aos outros amigos. Depois, ela se aproxima para entregar os chocolates de Komura, mas ao olhar na bolsa, percebe que já acabaram. Mi está bastante chateada por ter esquecido, enquanto Komura espera se qualificar para os chocolates no próximo ano. É então que ele percebe que não quer ficar preso na zona de amizade por um ano e planeja se declarar. Pensando bem, ele lembra de como se vê no espelho e perde a coragem. No entanto, Mi pede um pouco do tempo dele depois da escola naquele dia. Assim que a escola termina, Mi diz a Komura que ela pelo menos queria dar-lhe algo para que ele não se sentisse excluído, mas infelizmente suas células cerebrais não conseguiram formar uma ideia a tempo. Em vez disso, ela diz que ele pode pedir que ela faça qualquer coisa. Komura mal acredita no que está ouvindo, mas aproveita a oportunidade para pedir que ela escute o que ele tem a dizer. Ele se levanta para confessar, mas se pergunta se pode estragar o relacionamento deles no processo. No entanto, ele acha que agora é o melhor momento para fazê-lo, já que ela não pode ver seu rosto patético. Komura tenta desesperadamente forçar a voz a sair, mas quando não coopera, ele se desculpa por ter amarelado. Ele então promete contar para ela outra hora, quando ela estiver realmente vendo seu rosto. Quando Mi diz que vai esperar, Komura se pergunta se ela sabe o que ele queria dizer. No entanto, quando ela pega um chocolate de amigo substituto, Komura percebe que ela ainda é tão densa quanto as lentes dos óculos. Um mês depois, Mi verifica o peso e vê alguns quilos indesejados. No dia seguinte na escola, Komura espera dar-lhe chocolates para retribuir pelo Dia dos Namorados. Mas quando vê Mi, ela parece que a alma morreu no corpo. Ela então explica como comeu demais os chocolates do Dia dos Namorados e está tentando reduzir os doces. Ela então pede a Komura para detê-la se perceber que está em um ataque de gula. Komura concorda em ajudar, mas isso significa que ele não poderá dar os chocolates dele para ela. Nesse momento, Azuma se aproxima e entrega alguns biscoitos a Mi em troca do Dia dos Namorados. Mi luta contra a tentação, então ela coloca a mão na bolsa para pegar uma pastilha para a tosse, mas Komura avisa que na verdade é um dos biscoitos. Mi deixa de lado e diz que é porque estava sem óculos, mas Komura eventualmente percebe que ela pode estar no limite. Ela quase come outro biscoito, mas Azuma a avisa novamente, e ela afirma que não viu. Komura sente que algo estranho está acontecendo enquanto o outro estudante lhe entrega alguns chocolates. Novamente, ela tenta colocá-lo na boca, e Komura percebe que ela está fazendo isso de propósito. Komura insiste em manter sua promessa de ajudar e se oferece para segurar os doces para ela enquanto isso. Mi finalmente cede e se convence de que dará apenas uma mordida. Então Komura observa horrorizado enquanto Azuma está prestes a ganhar. Ele sugere que ela coma um dos dele em vez disso, mas imediatamente se arrepende de quebrar a promessa. Felizmente, Mi está desesperada demais para se importar e rapidamente coloca na boca, agradecendo alegremente. Não ficou claro se ele fez a coisa certa. Na manhã seguinte, na aula, Komura encontra Mi olhando para algo, então ela diz que completou seu cartão de pontos para doces. Ela explica que precisará ir a uma caixa de correio para enviá-lo depois da escola, mas a mais próxima fica em uma área onde ela nunca esteve antes. Komura fica preocupado, então ele se oferece para levá-la. Mi fica surpresa, mas aceita sua oferta. Nesse momento, alguns outros colegas de classe perguntam a Komura se ele gostaria de ir ao novo fliperama depois da escola com eles.
Komura fica animado até lembrar que tem planos para sair da zona de amizade e recusa. No entanto, Mi não fica entusiasmada ao ouvir isso. Mais tarde, Mi começa a irradiar uma aura negativa e, eventualmente, diz a Komura que não precisa mais da ajuda dele, então ele pode ir direto para casa. Komura insiste que está preocupado, pois ela esqueceu os óculos, então Mi muda, e diz que na verdade está usando lentes de contato. Komura sabe que ela está mentindo, então quando o professor chama Mi para ler, ele se pergunta se ela vai ficar bem. Mi enterra a cabeça no livro e consegue ler a história até hesitar em um caractere com traços demais. Mi acha que Komura vai insistir em ir com ela se ela falhar, então ela finge uma tosse e o professor surpreendentemente a dispensa. Após a aula, Mi encontra um aviso de que eles vão trocar de sala no próximo período. Alguns alunos se oferecem para ir com ela, mas quando ela imagina Komura apontando o quanto ela precisa de ajuda, ela recusa e sai correndo da sala de aula. Antes que Komura possa ir atrás dela, seus amigos o lembram sobre os jogos especiais que sairão naquele dia e perguntam se seus planos são realmente tão importantes. Por um segundo, Komura considerou deixar as gatas de lado pelos amigos, mas então ele lembrou como Mi parecia completamente desamparada. Enquanto isso, Mi tinha ido para a classe errada. Ela admitiu que estar sozinha era difícil, mas ela queria que Komura passasse o tempo com seus amigos também. Nesse momento, Komura esbarrou nela e fingiu que também estava perdido, então sugeriu que fossem juntos para a sala certa. Mi tentou fingir que não cometeu um erro, mas acabou confessando que não conseguia ver. Ela então explicou que não queria que ele desistisse de um dia divertido por causa dela, fazendo Komura perceber que ela esteve se esforçando o dia todo por ele. Mi começa a ficar extrasentimental quando lhe diz que gosta de tê-lo por perto e o quer só pra ela. Komura fica sem palavras, então Mi tenta salvar a situação dizendo que irá sozinha à caixa de correio, mas Komura insiste em levá-la pois está preocupado. Mi finalmente acaba enviando seu cartão em uma caixa de correio mais próxima da escola. Depois Mi pergunta se ele gosta de jogos de arcade e ele diz que gosta de poder se desligar sem ninguém o incomodando. Enquanto Komura observa Mi indo para casa, ele percebe que Mi poderia ter ido para casa pegar seus óculos, já que ela mora perto. Ele então conclui que talvez também a queira só para si. Como terminou com Mi cedo, conseguiu encontrar seus amigos no fliperama. Algumas semanas depois, é o fim do ano letivo e Komura percebe como o tempo passou rápido para ele. Ele se pergunta se está envelhecendo tanto e verifica sua coluna para ver se precisa de óleo, mas logo se concentra novamente em sua única preocupação, Mi. Ele já se preocupa com ela cair por dormir demais. Nesse momento, o professor anuncia os destinatários dos prêmios de presença perfeita. Mi e Komura são chamados entre os estudantes, mas enquanto caminham em direção ao palco, Komura ouve alguns estudantes dizendo que Mi parece a personagem principal de um filme do Tyler Perry. De repente, Komura percebe que está acostumado a ver o olhar mortal de Mi, mas se ela subir no palco assim, a reputação dela pode estar em perigo. Mi diz a Komura como é assustador ter tanta gente olhando para eles, então Komura decide que precisa fazer algo para ajudá-la a relaxar a expressão. Ele espera deixá-la menos tensa, então ele fala sobre um ponto na mão dela que ela pode pressionar para os nervos. Mi pede para ele fazer isso por ela, então Komura tenta controlar seus pensamentos intrusivos quando Mi diz que só faz cócegas, então ele pode apertar mais forte. Quando Komura começa a tremer sob a pressão, Mi diz que conhece um truque para ajudar com os nervos dele também. Ela diz para ele pensar em polvos flapjack, explicando que o tempo voa quando você pensa em coisas divertidas. Komura solta e percebe que ela parece um pouco menos tensa agora. Ele pensa que mesmo que as pessoas achem que ela parece má agora, logo vão perceber como ela é bonita. Komura é chamado ao palco para receber sua recompensa, e percebe o quão nervoso está por receber um pedaço de papel. Ele decide tentar o truque de Mi e focar em algo divertido. No entanto, quando tudo o que ele consegue pensar é em Mi, ele percebe que o ano passa rápido, porque tudo o que pensa é em Mi. Já faz um ano desde que ele notou seus belos olhos disfuncionais. Mi está ao lado dele e diz que está ansiosa por mais um ano com ele. Mais tarde, eles vão para a aula para descobrir suas novas disposições de assentos. Então Komura começa a se preocupar com quem Mi vai se sentar ao lado. Quando Komura pega seu número de assento, vê que é exatamente o mesmo lugar da última vez. Então ele volta para o canto. Por outro lado, Mi acaba mais perto da frente com Azuma bem ao lado dela. Komura pensa que Azuma vai ajudá-la e tenta se convencer de que não está com ciúmes. Enquanto Komura luta contra seus demônios interiores, sua nova vizinha de assento se pergunta com que tipo de esquisito ela ficou presa. Enquanto isso, Mi pergunta a Azuma onde está Komura, e ele diz que está no mesmo lugar. Mi começa a olhar para o canto dele, fazendo Azuma rir, enquanto Komura tem um colapso por causa das vibrações ruins de alfafa de Azuma. Nesse momento, outro aluno diz a Mi que ela está em seu assento, e Mi percebe que confundiu os assentos. Azuma tenta ajudá-la, e Komura quase tem um derrame devido à proximidade deles. E quando Azuma segura a mão dela, Komura pode ouvir os portões perolados chamando. Enquanto isso, sua nova colega de carteira tenta falar com ele, mas ele a ignora completamente. Quando Komura vê o novo lugar de Mi, ele relaxa um pouco e finalmente se apresenta ao NPC ao seu lado. Mi continua olhando para Komura, deixando-o todo animado por dentro. Eventualmente, tudo em que ele consegue pensar é quando ela vai se virar para olhar para ele de novo, mas ele sabe que ela vai ter problemas por não prestar atenção. Neste ponto, a reserva de espaço já teve o suficiente, e vai até a frente da classe para pedir a Mi para trocar de assento com ela. Mi concorda imediatamente, chocando Komura, que pensa que ela precisa ficar mais perto do quadro.
Quando Mi se acomoda, Komura pergunta se essa foi a melhor decisão, então Mi explica que não quer ser pega cochilando na frente, e ela poderia se meter em problemas por olhar para trás demais. Komura não acredita no que ouve, mas não consegue se forçar a perguntar se é por causa dele. Alguns dias depois, o professor de arte os faz emparelhar para desenhar retratos um do outro. Mi esqueceu os óculos como de costume, mas Komura decidiu comprar qualquer coisa que ela rabisque e colocá-la na sua porta. Mi se aproxima para olhar para ele, mas quando percebe que não vai dar certo, ela pede para desenhá-lo da forma como o imagina em sua cabeça. Komura está nervoso com o resultado, mas acaba sendo um desenho bem decente. Infelizmente, a professora não vai deixar ele ficar com isso. Depois Mi usa o banheiro, quando outra estudante entra e começa a conversar. Ela começa a invadir o espaço pessoal de Mi, comentando sobre o comprimento dos seus cílios e como a pele dela é bonita. Mi acaba ficando estranha e revivendo um momento constrangedor. Mais tarde na aula, quando Komura se aproxima dela, ela chega perto como de costume, mas quando se lembra do momento no banheiro, rapidamente se afasta de forma desajeitada. Alguns dias depois, Komura corre para casa, e quando ninguém está olhando, admite que trouxe Mi com ele. Como ele é um perdedor, era apenas os óculos dela que ele quis dizer. Apenas 30 minutos antes, Mi havia tirado os óculos quando suas amigas pediram para ir para casa com ela. Ela acabou esquecendo-os, então quando Komura voltou ao seu lugar, percebeu que ela os havia deixado para trás. Inicialmente ele começou a entrar em pânico, até se lembrar que tinha o contato dela e a mandou uma mensagem. Me disse a ele que podia simplesmente deixá-los lá, mas ele insistiu que estava preocupado com a segurança deles e sugeriu levá-los para casa com ele. Mi concordou, e foi assim que Komura acabou parecendo que estava carregando roupa íntima roubada na sua bolsa. No entanto, sua mãe simplesmente atribuiu isso a demônios do quadril. Mais tarde, Komura colocou os óculos em uma prateleira enquanto tentava estudar. Infelizmente, tudo o que conseguia imaginar era a própria Mi, e a concentração foi por água abaixo. Ele tira alguns lenços de papel. Mas não pelo que sua mente suja pensa. Ele simplesmente quer girá-los. Na verdade, ele tenta se fantasiar como Mi, mas se sente envergonhado ao descobrir seu lado degenerado. Enquanto isso, Mi estuda em casa com seus óculos extras. Depois de limpá-los, ela se pergunta se o par com Komura tem alguma impressão digital e se preocupa. De volta à casa de Komura, o virgem perdedor acaba de limpar todas as marcas de seu DNA dos óculos dela quando percebe uma ligação de Mi. Ele atende nervosamente, e Mi pergunta se seus óculos estão sendo um bom menino. No entanto, Komura não gosta da ideia de que estava apenas limpando um bom menino, e começa a se sentir desconfortável. Mi então diz que os óculos dela estarem na casa dele é como se ela estivesse visitando. Komura volta a alucinar imagens dela com uma saia aparentemente mais curta. Quando desliga o telefone, ele é assombrado pelo fantasma das namoradas que nunca teve. É desnecessário dizer que ele não dorme naquela noite. Depois de algumas semanas, Mi continua sua rotina de esquecer os óculos e se aproximar de Komura para vê-lo. No entanto, ela de repente escorrega e cai sobre ele. Então pede desculpas por ter se inclinado demais. Ela menciona uma vez em que fez isso com outra pessoa e ficou tão perto que seus lábios se tocaram. A realidade de Komura começou a se despedaçar em 1 milhão de pedaços até Mi esclarecer que na verdade foi com o pai dela. Komura estava preocupado que ela percebesse o quanto ele estava nervoso, mas Mi estava ocupada demais se explicando e implorando para que ele não pensasse que ela é uma menina má. Komura se perguntou se ela também estava realmente nervosa, mas prontamente se enganou. Em outra manhã, um dos alunos comenta sobre o cabelo bagunçado de Mi, mas não há tempo para ela ir ao banheiro arrumá-lo. A garota tenta convencê-la de que na verdade é fofo, mas Mi não parece acreditar. Komura vê o quanto isso a incomoda e acha que ela não será facilmente convencida, mas ela de repente pergunta o que ele acha. Komura a tranquiliza dizendo que está tudo bem, então Mi concorda que está, fazendo Komura se perguntar se está em um sonho ou algo assim. Mais tarde, Mi nota que Komura está com dificuldades por causa do ombro dolorido, então ela se oferece para lhe dar uma massagem no ombro. Komura tenta recusar, preocupado que suas calças possam se molhar assim que as mãos dela tocarem seus ombros. Como Mi insiste, ela acaba dando uma boa massagem nele, enquanto Komura imagina sua avó nua para manter a cobra das calças sob controle. Mi é realmente muito boa nisso, mas assim que termina, ela rapidamente rabisca algo sobre massagens nos ombros. Quando Komura pergunta o que ela está fazendo, ela explica que queria anotar as coisas que poderia fazer por ele, mesmo sem os óculos. Mi então lhe dá um sorriso de enfraquecer os joelhos e diz que pode fazer qualquer coisa por ele quando está com os óculos. Outro dia, Mi entra na sala de aula e encontra Komura dormindo profundamente. Ela tenta acordá-lo para a próxima aula, mas quando ele não se mexe, ela começa a explorar as maravilhas do corpo masculino. Quando ela mexe na mão dele, ele acorda e percebe por que seu sonho de repente tomou um rumo molhado. Mi explica que queria dar uma boa olhada nele com seus óculos, mas de repente fica envergonhada. Para compensá-lo, ela dá a ele um passe livre para olhar para ela também. Combinado, mas ele rapidamente deixa passar. Em um dia chuvoso qualquer, Komura se encontra com Mi para ir à escola. Ela lamenta ter esquecido seus óculos pela enésima vez e acaba pisando em uma poça de lama. Quando chegam à escola, Mi fica desconfortável com suas meias encharcadas. Ela pede para Komura se virar enquanto tira as meias. Quando termina, Komura nota seus pés sem manchas e vira-se para a janela, para não desenvolver um novo fetiche e gastar dinheiro na internet. Alguns dias depois, Komura encontra Mi sozinha em um balanço e se pergunta o que está errado.
Ela explica que esqueceu suas chaves e está esperando sua mãe, então pede a Komura para empurrá-la no balanço. Komura fica chocado ao se perguntar se é certo tocar as costas de uma mulher antes do casamento. Ele acaba optando pelos ombros, mas à medida que ela vai e volta no balanço, Komura se pergunta se ela está se exibindo na frente de outros caras e rapidamente para o balanço. Ele culpa o vento por detê-la, mas então percebe o quão próximas estão suas faces. Komura pula para trás enquanto Mi o tranquiliza, dizendo que está usando calças por baixo da saia e dá a ele uma rápida espiada. Em outro dia na escola, algo cai do armário de Komura, e quando Mi pega, ele se preocupa que ela vai pensar que ele é um perdedor por gastar uma fortuna em jogos. Mi pergunta o que é o cartão e ele fica novamente feliz que ela seja parcialmente cega, então ele simplesmente diz que é um cartão da Apple. Mais tarde no almoço, Komura se culpa por não ter sido sincero com Mi, mas Mi parece estar perdida em pensamentos sobre algo. De repente, Mi lhe oferece uma fatia de maçã, mas Komura insiste que é melhor ela ficar com a fatia. Naquela noite, Komura acorda com uma ligação de Mi, que pensa que está falando com uma de suas amigas. Quando percebe que é Komura, ela pede desculpas por acordá-lo, mas Komura imediatamente a tranquiliza dizendo que já estava acordado. Mia então encerra a chamada, mas momentos depois, ela liga novamente, confusa. Komura se oferece para ajudar no que puder, então Mia explica que está em uma festa do pijama e teve que ir ao banheiro sem seus óculos. No entanto, ela não sabia que seria tão escuro e assustador, então desistiu. Komura pergunta se há um interruptor de luz por perto, então Mia tenta verificar quando lamenta que sua fita ficou presa. Komura perde a concentração ao pensar no pijama de Mi, mas é trazido de volta à realidade quando Mi pede para ele cantar. Aparentemente, eles assistiram a um filme de terror naquela noite, então ela precisa de uma boa distração. O idiota começa a cantar o hino da escola, mas pelo menos faz Mi rir. De repente, ele ouve a mãe por perto e finge estar dormindo. Mi se pergunta por que ele ficou em silêncio de repente e o chama, então Komura tenta sussurrar para ela, mas isso a pega de surpresa e a deixa envergonhada. Finalmente a mãe de Komura sai, então ele volta para a chamada, e Mi continua a zombar dele por cantar a canção da escola. Komura então sugere que Mi use a luz do telefone, e ela finalmente consegue encontrar o banheiro. Komura fica nervoso com o que virá a seguir, mas Mi diz que vai silenciar a chamada. Antes de fazer isso, ela sussurra o nome de Komura ao telefone, e ele é teletransportado para o chão. Depois, Mi finalmente chega ao quarto e pede desculpas por incomodar tanto. Komura insiste que já estava acordado e gostaria de poder falar com ela até de manhã, mas ambos dizem boa noite. Komura rapidamente levanta os lençóis enquanto pensa no pijama de Mi, enquanto Mi se aconchega às amigas para escapar dos demônios da paralisia do sono. Alguns dias depois, na piscina, Komura se preocupa com Mi porque ela esqueceu os óculos, até se perguntar o que as pessoas com óculos fazem quando estão na piscina. Ao olhar para Mi, ele a vê puxar óculos de natação e espera que sejam de grau. De repente, um dos caras diz a ele que está encarando um pouco demais, enquanto uma das amigas de Mi sussurra algo que a deixa envergonhada. Mais tarde, a caminho de casa, Komura sai da loja e encontra Mi comendo algo, pedindo para ele manter segredo. Enquanto Komura olha para os lábios dela, percebe que ela ganhou um prêmio. Então, antes que ela jogue o palito fora, ele agarra a mão dela, criando outro momento constrangedor. Ele explica que ela ganhou, então ela pergunta se ele fica feliz quando ganha. Quando ele diz sim, ela fala que ele pode ficar com o prêmio, e sai feliz. No dia seguinte, Komura espera na frente da escola quando nota um gato de rua. Ele decide segui-lo, mas ao chegar atrás do ginásio, percebe Azuma com uma garota, e rapidamente se esconde antes que eles o vejam. Ele tenta silenciar o gato, mas eles já ouviram o miado. Nesse momento, Mi também caminha nessa direção procurando o gato. Komura se preocupa por estar em um lugar estranho e começa a suar abundantemente, mas felizmente o gato vai em direção a Mi. Quando o gato começa a se esfregar nos pés de Mi, Komura deseja poder ser um gato também. Nesse momento, Mi ouve a declaração de amor e para por um segundo, depois volta a acariciar o gato. Komura se pergunta se ela simplesmente não está interessada e imagina como seria se declarar para ela. À medida que o drama coreano continua a se desenrolar, Mi começa a seguir o gato em território de atrapalhar o romance. Então Komura rapidamente a puxa para fora do caminho, no momento em que a garota diz a Azuma que o ama. Mi se desculpa por quase atrapalhar, fazendo Komura perceber que ela não é totalmente alheia, afinal. Ele decide que algum dia também irá se declarar, embora Azuma totalmente rejeite aquela garota. Para a próxima aula, a classe é dividida em grupos para discutir o projeto da excursão. Os meninos notam que Komura está focado em Mi novamente e dizem para ele simplesmente se juntar ao grupo dela. Komura tenta negar as acusações, mas eles dizem para ele ir caso ela esqueça os óculos de novo. Komura se pergunta se é realmente assim que todos os veem e os meninos riem muito. Komura admite que quer estar no grupo dela, mas não tem coragem de se juntar a ela sozinho. Felizmente, o número máximo para um grupo é 6, então os meninos se oferecem para ir com ele. Mas Komura ainda precisa tomar a iniciativa e perguntar. Enquanto isso, Mi também é pega olhando na direção de Komura, então as meninas a avisam para não esquecer os óculos desta vez. Ela diz que seu plano é colocar alguns óculos sobressalentes na bolsa. Quando perguntam por que ela não faz isso o tempo todo, ela explica que gosta de manter um par em casa o tempo todo. De repente, a garota provoca Mi sobre convidar Komura, já que ela tem olhado para ele o tempo todo. Mi admite que realmente quer ir com ele, justo quando Komura se aproxima do grupo dela.
A garota toma a iniciativa e convida os meninos para se juntarem ao grupo delas para que Komura possa ajudar Mii. Ela avisa a Komura que Mii também gasta dinheiro como uma turista, e frequentemente se distrai, então precisam que ele faça sua mágica. Mii insiste que eles não podem decidir por ele, mas Komura explica que estavam indo se juntar ao grupo dela também. Mei diz que isso a deixaria muito feliz. Assim que os dois grupos se juntam, Mei pergunta a Komura por que o grupo dele decidiu se juntar ao dela. Komura diz que esperava que pudessem ir juntos, e Mei diz que eles estavam pensando a mesma coisa. Então mal pode esperar. Depois conseguem pagar 10 ienes enquanto discutem seus planos para a viagem. Naquela noite, Mei procura seus óculos de reserva e finalmente os coloca na bolsa. Mas quando tenta dormir naquela noite, seu TDAH começa a se manifestar. Ela se lembra de como as pessoas pensam que ela é uma idiota e espera não causar problemas para Komura novamente. Na manhã seguinte, Komura corre para a aula e explica que dormiu demais porque estava muito animado para dormir cedo. Momentos depois, Mii também chega atrasada e acrescenta que tropeçou e quebrou seus óculos, mas felizmente ela tem os sobressalentes. Eles vão para os ônibus e, enquanto esperam, Mii pega os sobressalentes. Komura fica nervoso novamente, mas Mii diz a ele que está ansiosa pelo dia. No entanto, quando ela coloca os óculos, percebe que são um par falso que comprou aleatoriamente um dia. Os verdadeiros estavam debaixo da sua cama. Mais tarde, no museu, Komura percebe que Mii provavelmente trouxe seus óculos falsos e não conseguirá escrever seu relatório. Como Mii estava fingindo que podia ver, ele imaginou que ela provavelmente estava decepcionada e não queria ser insensível. No entanto, ela acabou tropeçando e teve que ser salva por Komura, que começou a suar frio. Em seguida, ele notou uma exposição que seria mais fácil para Mii ver e a levou até lá. Quando Mii percebeu o que ele descobriu, ela se sentiu mal por esquecer de novo, mas ele a consolou dizendo que tecnicamente ela não esqueceu. Ele então lhe disse que gosta de ser útil para... Mas a quantidade de queijo nessa declaração quase o sufoca. Mia agradece a ele, mas diz pra ele dar uma olhada ao redor e não se preocupar com ela. Komura se pergunta se ela o afastou porque ele era desagradável. Agora ele sente vontade de chorar. Mais tarde, Mia se aproxima do grupo errado de pessoas e pede desculpas por tê-los confundido. Depois ela se senta sozinha até que Komura finalmente a encontra. Ela havia mandado uma mensagem pedindo ajuda, o que significa que ela não achava ele repulsivo afinal de contas. Mia se desculpa e diz que tentar fazer as coisas sozinha estava causando ainda mais problemas. Komura tenta tranquilizá-la, mas ela começa a chorar, lamentando que não quer continuar dependendo dele. Eles se sentam juntos e Mia continua pedindo desculpas por ser um incômodo, mas Komura não sabe como dizer a ela que está longe disso. Ele se lembra de todas as suas melhores lembranças com ela e se pergunta como pode animá-la. Ele então confessa que gostaria que ela esquecesse os óculos todos os dias. Quando Mia pergunta por quê, ele se aproxima e diz que gosta de ajudá-la e lhe diz para não se preocupar. No caminho de volta de ônibus, Komura se preocupa que ela possa odiá-lo, pois não tinha falado com ele desde então. No entanto, enquanto Mia esconde o rosto, ela diz que ele é muito gentil e coloca a mão sobre a dele. Komura fica vermelho como um tomate quando Mia diz que o fetiche dele por cegueira doentia a fez feliz. No dia seguinte, Mia não consegue parar de pensar nas palavras de Komura e acha que ele estava apenas sendo gentil novamente. Ela planeja deixar de depender tanto dele e saca suas lentes de contato. Quando Komura chega, ele tenta falar sobre sua estranha confissão, mas Mia o interrompe e mostra que está tentando ser mais independente, forçando-se a usar suas lentes de contato. Komura fica feliz em ouvir isso e se senta. Mais tarde, os amigos de Mia perguntam por que ela está incomodada por esquecer os óculos. De repente, Asuka recebe uma mensagem de um garoto e quando Mia pergunta se ela se aproximou dele, Asuka sai correndo da sala. A outra amiga comemora que Asuka está apaixonada. Mia não parece entender, então a garota lembra do rosto de Asuka e diz que ela gosta dele de uma maneira especial. Mais tarde, Mia se questiona sobre estar apaixonada e diz que não entende. Depois ela vai para a sala do professor onde encontra Komura, que pergunta sobre suas lentes de contato. Ela lamenta que são desconfortáveis e diz que prefere ele ajudando-a. De repente, ela puxa Komura perto e diz pra ele olhar pra ela. Ela fica surpresa com quão feliz ele parece, mas então percebe que já viu essa expressão no rosto de Asuka. Em seguida, ela sai correndo e no caminho pra casa se pergunta se é especial para Komura. Isso seria ótimo, porque é o mesmo pra ela também. No dia seguinte, você adivinhou. Mia esqueceu seu suporte de vida. Komura sugeriu que compartilhassem o livro dele, e Mia parecia estar de bom humor de forma incomum. Ela até prendeu o cabelo de um jeito novo. De repente, Mia se aproximou e tentou olhar para o rosto dele, mas quando Komura se perguntou o que ela estava fazendo, ela de repente saiu correndo. De repente, aquela bruxa loira apareceu e perguntou se ele estava apenas beijando a Mia. Felizmente, outro colega de classe defende-os e diz que é apenas o que Mia faz quando esquece seus óculos. A garota loira se sente desapontada por eles ainda não terem se beijado de verdade, enquanto Komura se preocupa que toda a turma esteja pensando a mesma coisa. Quando Komura volta, ela tenta se aproximar dele, mas Komura se inclina para trás, alegando estar doente. Mia rapidamente corre para lhe trazer uma máscara, e assim que ele a coloca, ela volta a olhar para ele. Durante a aula de música, Mia esquece o conceito de espaço pessoal, e Komura se preocupa com as pessoas olhando. Em algum momento, ele se perguntou por que ela queria olhar para o rosto comum dele, afinal de contas. Durante a aula de ginástica, a menina loira continua incomodando Komura sobre o beijo inexistente, enquanto Mia os observa tristemente. Ela perde o foco e acaba tropeçando em uma bola de basquete, fazendo com que todos corram até ela. Ela acaba indo para a enfermaria, e depois que a enfermeira sai, Mia agradece a Komura por ter vindo. Komura espera que as pessoas não entendam errado e começa a ficar vermelho enquanto Mia o encara. De repente, ela pergunta o que ele faz no fim de semana. Komura fica surpreso, mas diz a ela o quanto gosta de ir ao fliperama.
Mia diz que o pai dela não a deixa ir sozinha, mas ela consegue escapar às vezes. Mia diz que só queria falar com ele, já que ele anda ocupado com a senhorita Maria Chiquinha ultimamente. Komura finalmente percebe que tem negligenciado Mia, que tem estado lutando sem ela. Óculos. Mia pergunta se pode olhar para o rosto dele uma vez por dia quando esquece seus óculos. No entanto, quando Komura pergunta por que ela quer ver seu rosto, Mia apenas se mexe nervosamente. Ela diz a ele que está tudo bem se ele não quiser, mas Komura diz que não se importa. Ele diz a ela que pode olhar para o rosto dele o quanto quiser, então ela fica animada para aceitar a oferta. A primeira sessão de observação dela começa, e Komura luta para se manter firme. Mais tarde, Mia ajuda Komura com a tarefa de limpeza, mas quando ela guarda as ferramentas, acidentalmente prende o cabelo no armário. Quando Komura avisa, Mia sugere cortar com uma tesoura, então Komura se oferece para fazer isso por ela. Quando ele pega a tesoura, começa a ter um mini ataque de pânico, mas Mia o tranquiliza, dizendo que costumava cortar o cabelo o tempo todo. Mia pergunta se ele gosta dela com o cabelo comprido, mas Komura não ouve uma palavra do que ela diz até que ele finalmente corta. Mais tarde na aula, Mia tenta prender o cabelo e acidentalmente deixa cair o elástico. Komura pega para ela imediatamente, então Mia sugere que ele a ajude a fazê-lo. Komura concentra-se em fazer tudo certinho e Mia fica contente com os resultados. Ela deseja que fosse assim todas as manhãs, então Komura pergunta se ela quer dizer na escola, mas ela diz que não. Mais uma vez, Komura é forçado a fazer contas de menina. Algumas semanas depois, em um dia chuvoso, os alunos se preparam para o próximo festival cultural quando Mia se aproxima de Komura para ajudar. Komura diz que ela parece ter saído de uma cova, então Mia prontamente limpa. Ela então pergunta se ele quer fazer uma pausa, e Komura diz que fará depois de terminar sua tarefa. Mia continua por perto, e Komura se pergunta se ela ficou sem coisas para fazer, especialmente quando ela pede para ajudá-lo. Infelizmente, ela faz tudo sem os óculos. Komura sugere que ele faça a colagem enquanto Mia simplesmente cola os papéis juntos, mas isso rapidamente dá errado quando ela cola os lados errados. Komura então aponta outra tarefa que ela poderia fazer para se livrar dela, então Mia relutantemente concorda e pede para ele informá-la quando estiver fazendo uma pausa. Komura não tem audácia nem neurônios suficientes para pensar que ela quer fazer uma pausa com ele. Ele então percebe que está sem cola e sai para pegar, quando Mia de repente vai junto. Quando chegam à sala de preparação de arte vazia, Mia rapidamente o puxa para dentro para que eles possam ser sozinha. Ela impede Kimura de acender as luzes e pede para dar uma boa olhada nele. Kimura diz que tudo bem, mas quando percebe como eles parecem suspeitos, sugere ir para outro lugar. Mia o impede e diz que é melhor quando não há ninguém por perto. Com isso, Kimura para de respirar. Kimura se pergunta se é por isso que ela queria uma pausa, mas tenta se convencer de que está exagerando. Mi inicia sua sessão de observação, que Kimura acha que ela usa para acalmar sua ansiedade. No entanto, quando ele a vê ficando mais vermelha que uma espinha estourada, ele se pergunta se é especial para ela. Quando eles retornam à aula, Azuma informa a Kimura que o rosto dele está todo preto, assim como as meninas informaram Mi, e que as mãos dela estão todas pretas. Kimura insiste que não é o que parece, mas é. Mais tarde, na casa de Kimura, sua mãe sugere que ele faça um piercing na orelha para o festival cultural. No entanto, Kimura descarta a ideia, pois acha que não tem estilo suficiente para isso. Ele acha que é mais adequado para garotos bonitos como Azuma, enquanto ele deveria cobrir o rosto com um saco de papel. De repente, Kimura percebe que Mi caiu no chão, então ele pergunta o que aconteceu e ela diz que deixou cair algo pequeno. Ela finalmente encontra e Kimura nota que parece um brinco. Ele de repente começa a se perguntar se ela gosta de piercings, já que ele nunca viu suas orelhas. A aula começa e Kimura sugere compartilhar livros, mas tudo em que ele consegue pensar é na visão dos ouvidos dela com brincos. Ele tenta se aproximar para olhar, mas é pego no ato e disfarça. Mais tarde, durante a aula de arte, Mi mostra a ele seu piercing, mas diz que está só brincando. Kimura pergunta o que ela está fazendo com miçangas, e ela explica que está usando como olhos para o polvo girador que está apresentando no festival cultural. Kimura percebe que é por isso que se apaixonou por ela. Ele é uma pessoa sem graça, sem imaginação própria, por isso não ficaria bem com um piercing. Kimura nota Mi com uma agulha e a alerta para ter cuidado, então Mi aponta o quanto piercings são assustadores, mesmo que sejam fofos. Kimura diz a ela que sua família quer que ele faça um, então Mi coloca a miçanga na orelha dele e diz que pode ficar legal. Ela diz a ele que não tem certeza, já que não vê bem, mas quando Kimura chega em casa, ele pesquisa online como fazer um furo na orelha. No dia seguinte, os alunos continuam seus preparativos para o festival. Enquanto Mi lamenta não poder ficar devido ao seu toque de recolher. Asuka sugere quebrá-lo algum dia, mas Mi diz que não ganhará chocolate quente na manhã seguinte se o fizer. Depois, Asuka pede voluntários para ficar até às 7 horas, então Kimura se voluntaria. Quando eles se separam para começar a trabalhar, a garota loira pergunta se ele e Mi já se beijaram. No entanto, Mi interrompe e insiste que também quer ficar para trás. Kimura se pergunta se é possível que ela esteja mentindo só para poder ir embora com ele, mas ele se dá um tapa para acordar de suas ilusões. Ele decide que isso não poderia ser o caso.
Depois Mi e Kimura começam a trabalhar, mas Kimura percebe que algo está acontecendo com ela. Mi diz que está ansiosa, já que nunca esteve na escola tão tarde. Após 30 minutos, Kimura acha que Mi provavelmente deveria estar indo para casa. Ele de repente encontra o telefone de Mi no chão e vê que ela recebeu 1 milhão de chamadas perdidas de sua mãe. Quando Mi volta para o ginásio, ela não consegue encontrar Kimura, mas isso porque ele está escondido atrás da cortina. Ele a observa encontrar seu telefone e descobrir as ameaças de morte que sua mãe deixou. Mi finalmente decide ir para casa e sai apressada do ginásio. Kimura se sente mal, então a segue para garantir que ela está bem, de uma maneira meio de perseguidor. Mi não consegue encontrar seu armário de sapatos novamente, então desiste, calça os tênis de ginástica e corre para fora. Kimura pega os sapatos de escola dela e decide que precisa entregá-los. Enquanto a segue até em casa, tenta pensar numa desculpa para aparecer de repente com os sapatos dela sem ser preso. No entanto, quando Mi de repente para e chora, ele muda de ideia. Ele imagina que ela vai ser repreendida e vai perder o cacau da manhã seguinte e se sente triste. Enquanto isso, a mãe da Mi a repreende por voltar tarde quando ouvem uma batida na porta. Quando a mãe atende, encontra Kimura, que levanta os sapatos da Mi e afirma que os usou por engano para casa, o que fez Mi se atrasar. Depois que Kimura vai embora, a mãe da Mi se acalma e diz para ela jantar. Enquanto isso, Kimura se sente mal por ter invadido assim e espera que Mi consiga tomar seu cacau matinal. No dia seguinte, Mi chega à escola com os óculos postos. Ela menciona como eles embaçaram enquanto tomava seu cacau, então Kimura se alegra porque seu plano funcionou e ninguém suspeita dele ser um perseguidor. No dia do festival cultural, Kimura lê intensamente o diário de Mi. Eram apenas um monte de coisas aleatórias acontecendo com ela, mas Kimura teria dado a ela um prêmio Nobel por isso. Em seguida, ele vai ver o polvo flapjack dela e não consegue evitar desmanchar-se com sua fofura. Quando ouve a voz de Mi vinda de trás, ele se afasta para que ninguém saiba que ele é um esquisito, mas percebe que ela também está olhando para a exposição dele. Kimura entra em pânico, pois o dele é apenas um círculo simples, mas de alguma forma Mi acha interessante o suficiente para olhar. Mais tarde, os alunos se reúnem para as apresentações de turma quando Mi vai para fora. Kimura decide sair também, e quando Mi o vê, ela pede para ele se sentar com ela. Mi diz a ele que leu seu diário e achou muito atencioso, então Kimura se sente feliz pela recíproca admiração. Ela tenta olhar para o rosto dele, o que o deixa nervoso que alguém possa vê-los. Mi diz que todos estão no ginásio, mas Kimura se pergunta por que ela precisa fazê-lo quando está com os óculos. Mi se sente mal por estar sendo exigente demais, mas Kimura só quer saber o que ela gosta na cabeça dele em forma de bola de basquete. Mi diz que acha relaxante, mas insiste que vai tentar parar de fazer isso tanto. Kimura diz a ela que não se importa nem um pouco e confessa que também quer fazer isso. Mi diz para ele ir em frente, então desta vez Kimura coloca a mão no rosto dela e olha nos olhos dela. Como a beleza dela é ofuscante, ele não consegue olhar por muito tempo e se afasta. Mi diz que ele é igual ao pai dela, fazendo Kimura se perguntar se é a única forma como ela o vê. Mi então sugere que voltem, deixando Kimura preso na zona familiar. Depois do festival, os alunos precisam preencher uma pesquisa sobre seus futuros. Mi pergunta a Kimura o que ele quer ser no futuro, mas quando Kimura percebe que não tem nenhum sonho para o futuro, ele se recusa a responder. Mi diz que quer compartilhar o sonho dela em vez disso e começa a rolar a tela do celular. Aparentemente, o sonho dela no jardim de infância era ser a noiva do pai. Quando ela mostra a foto para Kimura, ele imediatamente fica nervoso. Kimura pergunta quantos anos ela tinha naquela época e percebe que deveria ser preso. Mi então fica envergonhada e diz que não mostrará mais fotos a ele. Komura pergunta qual é o sonho dela agora. Então ela diz que quer ter um peixe e se casar, mas não com o pai dela. Komura fica triste já que está na zona do pai, então se pergunta que tipo de cara ela quer. Mi muda de assunto para o omurice que ela fez outro dia e mostra a ele sua obra-prima. Quando Komura dá uma olhada, ele pergunta se ela desenhou uma mão, então Mi de repente fica desconcertada e concorda que é apenas uma mão. Mais tarde naquele dia, Komura encontra seu álbum da pré-escola para verificar qual era seu sonho. Quando ele vê trabalhador de escritório, percebe que está morto por dentro há muito tempo. Acontece que ele estava sonâmbulo pela vida até se apaixonar por Mi. Komura é chamado para o jantar, então ele tenta recriar o que Mi desenhou no dela. Quando a mãe dele pergunta se é uma folha de bordo ou uma mão, Komura fica vermelho no rosto e afirma que é uma mão, não querendo acreditar que é outra coisa. Ele então fantasia sobre o sabor do omurice de Mi, e a imagina bem ao seu lado. De repente, ele percebe qual é seu sonho para o futuro. No dia seguinte na escola, Komura escreve que quer ser o marido de Mi no futuro, mas acha muito esquisito. Ele tenta apagar quando Mi se aproxima e vê a parte do marido. Quando ela pergunta de quem, Komura diz que não é de ninguém em particular para salvar a situação, mas Mi volta para seu lugar irritada. No período seguinte, Mi é agrupada com Azuma para a aula de culinária, então Komura começa a dar vibes de energia amaldiçoada. Ele deseja poder provar o biscoito da Mi também, enquanto sua parceira parece querer jogá-lo pela janela. Quando Komura vê Azuma se aproximando dela, ele deseja poder se engolir inteiro. Na verdade, Azuma está dando conselhos a Mi sobre como fazer seu biscoito parecer uma ficha de fliperama. Ele diz a ela que Komura iria adorar de qualquer maneira, fazendo ela se perguntar como ele sabia que era para ele. Outro colega avisa a Mi que o distribuidor de fichas no fliperama quebrou, e Komura ficou triste. Enquanto isso, Komura pensa que a classe inteira finalmente se voltou contra ele. Mi continua a perguntar como é Komura no fliperama e se pergunta se é uma má ideia fazer moedas, mas o menino a assegura que provavelmente será.
Certo, Azuma zomba de Mi por ser lenta mesmo com os óculos, mas Mi se pergunta o que isso significa. Azuma então mostra a ela o biscoito que está preparando para uma garota que mora ao lado. Mi percebe que ele está em modo de simulação, então pergunta quantos anos a garota tem. Azuma confessa que gosta de mulheres mais velhas, então ela normalmente não falaria com ele. Então ele decide pegar a ideia de Mi e usar o biscoito como uma oportunidade. Quando Mi pergunta se ele tem que se confessar para ela, Azuma diz que não terá chance de estar com ela de outra forma. Mais tarde, Mi acena adeus para Azuma enquanto Komura sua de ciúmes. As outras garotas perguntam o que ela estava discutindo com Azuma, mas Komura não consegue se forçar a ouvir e sai correndo da classe. No caminho, Mi agarra a mão dele para detê-lo. Komura se sente mal por fazê-la correr e traz água para ela. Ela fica feliz por ter conseguido alcançá-lo e pergunta se ele acha que ela é lenta mesmo com os óculos. Komura evita responder a isso, então Mi coloca a mão dele no biscoito dela. Komura finalmente começa a respirar bem novamente, enquanto Mi diz timidamente que realmente quer que ele os tenha. Komura se pergunta por que ela está sendo estranha, mas quando ela lamenta ser lenta, ele a assegura que é bom que ela seja descontraída. As coisas ficam estranhas rapidamente, mas Komura diz que gosta dos biscoitos. Mais tarde em casa, Komura tenta apagar aquela imagem de Mi da memória. Ele decide olhar suas fotos antigas e acaba descobrindo uma embaraçosa. No dia seguinte na escola, a foto escorrega acidentalmente e seu amigo acaba encontrando-a. Komura explica que caiu das barras, então Mi pede para ver a foto, mas infelizmente ela está cega de novo. Pelo lado positivo, Komura decide adicionar a foto ao seu santuário já que Mi a tocou tanto. Quando a escola termina, Mi e Komura caminham para casa juntos e Mi pede para parar no parque. Quando chegam lá, ela diz que vai precisar dos óculos e diz a ele que vai voltar correndo rapidamente. Rápido. Enquanto ela está fora, Komura não pode deixar de sentir que é um encontro depois da escola, mas quando se lembra da foto embaraçosa, ele decide praticar parecer legal. Acontece que seus braços são quase tão fortes quanto um macarrão. Mi finalmente volta e pede para ver a foto de mais cedo. Komura acha que é justo, já que ele vai para a cadeia por olhar para as dela, mas descobre que deixou a sua na escola. Mi parece triste, então ela pede para ele repetir o truque que o fez cair. Komura pede a Deus para vir em seu socorro, mas Deus diz que passa. No entanto, na sua próxima tentativa, ele finalmente consegue completar. Mi corre e tira uma foto deles juntos. Ela se oferece para enviá-la para ele, mas pede para não mostrar a mais ninguém. Ela então tenta se pendurar nas barras também, mas acaba sendo uma guerreira de braços de macarrão também. No entanto, só a visão dos shorts dela foi suficiente para causar um sangramento nasal em Komura. No dia seguinte, Mi aparece novamente com seus óculos falsos, então ela diz a Komura para experimentá-los. Komura nervosamente coloca-os, então Mi implora para ele tirar uma selfie, para que ela possa ver mais tarde. No entanto, quando ela verifica sua bolsa, encontra seus óculos de verdade, então finalmente podem ser gêmeos de 4 olhos uma vez. No dia seguinte, Mi volta a estar cega, o que Komura parece preferir para ela. Uma das meninas coloca o cabelo de Mi em um novo estilo e as calças de Komura ficam mais apertadas. Durante a aula de natação, ele continua olhando para ela, afirmando que não tem nada a ver com o maiô, mas ele se pergunta como ela planeja manter o cabelo. Feito. Durante o almoço, Komura percebe que o cabelo dela está todo bagunçado agora e informa Mi que tem um grão de arroz preso nele. Mi fica assustada e acaba fazendo todo o estilo. Durante o próximo período, o cabelo de Mi ainda está úmido, então ela acaba pegando o livro didático. Encharcado. Mi pede desculpas e diz que vai amarrar, então Komura diz para ela fazer o estilo anterior. Mi fica chocada, mas vai encontrar sua amiga e retorna com o estilo, o que deixa os dois felizes. Após a escola, Mi pergunta a Komura que tipo de peixe ele gosta, então ele escolhe salmão, enquanto ela diz polvos orelhudos. Ela então parece triste por algum motivo e pergunta a Komura que roupas ele gosta. De repente, ela muda de ideia e diz que ela mesma descobrirá, então vai embora. Quando Komura está prestes a sair, ele ouve ela esbarrando em alguém e decide escutar a conversa. O cara diz que é um velho colega de turma dela, mas Mi diz que não consegue ver o rosto dele sem os óculos. No dia seguinte, Mi esquece os óculos de novo, então Komura oferece compartilhar seu livro didático. Mi de repente perde o foco e diz que está tendo dificuldade para se lembrar do rosto de um velho colega de turma. Ela acha que é porque estava sempre esquecendo os óculos. E isso, Komura percebe que passa a maior parte do tempo com a versão de Mi sem óculos, e se pergunta se ela também vai esquecer seu rosto algum dia. Após a aula, Komura e outro colega se oferecem para ajudar a carregar alguns materiais de arte. No caminho, Komura fala sobre Mi esquecer os óculos, então a garota diz que ele age como o pai dela. Mais tarde, o professor anuncia que as provas de ingresso estão se aproximando, enquanto Mi pede a Komura para ir para casa com ela. No caminho, Komura diz que terá que estudar muito durante as férias, então Mi pergunta se ele não poderá sair muito. Komura acrescenta que tem planos de férias com sua família, e Mi parece deprimida. Ele diz a ela que precisa se lembrar dos óculos quando ele não estiver por perto, então ela promete tentar. No dia seguinte, ela consegue usar os óculos e diz a Komura que finalmente encontrou uma foto de seu antigo colega de classe. Komura pergunta como ele era, e ela diz que ele costumava provocá-la por esquecer seus óculos, ao contrário de Komura, que sempre a ajuda. Komura então se pergunta o que pode fazer para garantir que ela se lembre dele. Após a escola, Mi sugere que voltem para casa juntos, mas acabam agindo de forma ainda mais estranha. Eles param no parque e Mi esperava tentar os barras até perceber que esqueceu os shorts, o que elimina os balanços também. Eles vão para os escorregadores, e Mi diz para Komura se juntar a ela no meio. Komura fica nervoso porque é apertado, mas Mi insiste que está perfeito.
Ela então diz a ele que quer olhar para o rosto dele, já que as férias deles começam amanhã. Ela coloca as mãos nele e diz para ele fazer o mesmo, e Komura percebe que está começando a querer algo mais. Depois Millie envia a foto do outro dia e Komura se arrepende de ter suado como um perdedor. No entanto, ele imagina que Mi pode não esquecê-lo agora que ela tem algo para recordar. Assim que chega a hora de ir embora, Mi diz para ele não esquecê-la durante as férias, então Komura segura a mão dela e reúne coragem para dizer que quer ver o rosto dela amanhã ou em algum momento durante as férias. Mi fica feliz ao ouvir isso e imediatamente concorda. Acontece que quando se encontraram pela primeira vez, Komura a achou cega e estúpida como de costume, então a ajudou a comprar um picolé. Mia explicou que um garoto mau da sua turma tinha roubado seus óculos, e quando contou ao pai, ele disse que o garoto queria ser seu marido. Mika então diz a Komura que ele é gentil como o pai dela, então ela acha que seu futuro marido deve ser um garoto gentil como ele. Essas palavras marcaram Komura, e agora ele está bem em manter isso na família. É disso que falam quando dizem que o amor é cego? Se você chegou até aqui, confunda os falsos fãs comentando Hip Komura. E se você gosta de resumos de anime assim, assista a este vídeo aqui.